Olá! Hoje a reflexão que eu quero fazer é sobre vítima. E eu escolhi esse tema porque no vídeo passado eu acabei falando sobre escolhas e às vezes quanto que às vezes a gente não escolhe e a gente adota a postura de vítima. E a vítima ficou muito em mim, fiquei muito refletindo sobre essa questão da vítima, pensando um pouco às vezes também que eu me senti vítima. E eu fiquei pensando, peraí, eu tenho que falar da vítima no sentido de tentar possibilitar que os momentos que a gente se sente vítima de alguma coisa, vítima de alguém, que a gente possa entender que esse processo é possível de ser transformado. Então, o meu foco nesse vídeo é, se você se identifica, né, com algum sofrimento que te pôs nesta vida agora, né, num papel de vítima, se você identifica pessoas que muitas vezes ao seu redor têm este comportamento de vítima ou até já apresentam um comportamento de vitimização, e vitimização é quando a pessoa já traça toda a sua vida com o princípio, com a ação da vítima, né? Então é aquela pessoa que muitas vezes verbaliza, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo para mim, para todo mundo dá certo, para mim nada dá certo. E às vezes a pessoa, mesmo verbalizando isso, ela está inconsciente desse papel de vítima, ou às vezes ela está consciente, mas ela ficou nessa postura porque ela se sente tão sofrida, tão dominada com aquela dor que um dia ela experimentou, que ela adota essa postura mais passiva. Então a minha intenção é refletir sobre a vítima, mas não de fazer um julgamento ou um apontamento, muito pelo contrário. Eu quero sensibilizar para que a gente acolha, né? Às vezes que a gente se identificou como vítima, porque se a gente se familiariza com o nosso sofrimento, a gente pode se libertar. Então este é um caminho para as pessoas que se sentem vítimas. Então é por aí que eu quero desenvolver esse vídeo hoje. Então primeiro eu queria começar dizendo que, e até, se você não identifica um sentimento de vítima em você, mas se você até é uma pessoa que quando vê alguém nesse papel de vítima ou de vitimização se sente profundamente incomodado ou irritado, isso significa também que de alguma forma aquela vítima que você vê fora tem eco dentro de você, ou seja, também existe algum sofrimento dentro de você e que talvez você adotou a postura mais de determinação, de não olhar, vamos tocar, de um endurecimento maior, mas não quer dizer que a vítima também não esteja em você, e essa é a dica. Se se irritou muito com alguém que tenha um papel de vítima na sua vida, talvez você tenha um sofrimento que também não foi validado em algum momento, né? Não foi validado talvez pelos outros e nem mesmo por você. Então vamos começar a refletir, que é o seguinte. Uma vítima, então, é uma pessoa que tem uma dor. É uma pessoa que passou por algum sofrimento. Geralmente, falo geralmente porque é onde as coisas mais acontecem, é onde a gente tem mais as nossas marcas. Geralmente esse sofrimento pode ter sido na fase da infância. Geralmente quando a gente está vendo, ou a gente sente essa vítima em nós, ou vemos a vítima no outro, geralmente a gente está vendo que houve uma criança que foi ferida. Quando uma criança é ferida, ela é ferida quando os seus sentimentos, né, as suas dores não são acolhidas, não são validadas. Muitas vezes até são apontadas e são incompreendidas. E quando a gente experimenta isso, a gente tem uma tendência de também fechar, ou às vezes a gente tenta se rebelar, ou às vezes aquela dor ela foi tão grande que a gente deixa aquilo como que de lado e a gente procura viver apesar daquela dor. E isso não é possível. Vou dar um exemplo para a gente entender, quando a gente tem um sofrimento na nossa vida, se a gente não valida ele, se a gente também não olha para ele, como já fizeram com a gente repete isso com a gente. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: quando a gente está assistindo televisão, a gente desliga pelo controle remoto, a gente deixa a TV em stand-by. Significa o quê? Que eu não estou vendo imagens, aquilo não está muito claro, mas tem uma luzinha ali que está dizendo que está em estado de espera. Quando a gente não valida o nosso sofrimento, então embora ele não esteja
com imagens tão visíveis, ele está ali, como um aparelho em stand-by. Ele continua gastando energia. E se a gente não interrompe aquilo, muitas vezes a gente passa a vida com um sentimento, com uma baixa de energia imensa e com o sentimento que está sendo sugado. E a gente às vezes nem sabe o porquê que a gente se sente tão sugado. Provavelmente é porque, mesmo pequenininha aquela luzinha, ela tá, puxando, gastando essa energia e geralmente ela gasta a nossa energia vital. Portanto, quando a gente experimenta então algum sofrimento na nossa vida, ou se a gente experimentou, e provavelmente todos nós, eu tenho os meus sentimentos de vítima, que foram as vezes talvez que eu me senti invadida, que eu me senti invalidada, às vezes física ou emocionalmente. E quando a gente não olha para essa dor, a gente tem uma tendência então de protelar a nossa transformação e a nossa cura. Então, uma vítima, uma pessoa que o tempo inteiro diz que ela não pode, que nada dá certo para ela está dizendo que ela tem uma dor que é legítima. Essa pessoa sofreu uma dor, só que às vezes ela não olhou para essa dor. Ela repete então esse comportamento que já tiveram com ela, de invalidação, ela também invalida a própria dor. Só que a vítima ela não está feliz em não ser olhada. Na verdade, a vítima sofre tanto porque ela gostaria muito de ser olhada, mas ela não se sente capaz de sentir-se bem por si só. Então, geralmente, quando a gente adota uma postura de vítima, na verdade a gente gostaria muito de ter atenção, a gente gostaria muito de ter o carinho, a gente gostaria muito de sentir-se amado e importante, mas a gente não reconhece essas forças dentro da gente, porque é tão forte esse sentimento de menos, de menos importância que a gente carrega, e que a gente acaba muitas vezes ficando muito à mercê das pessoas que a gente elege como boas, como capazes. E aí é onde a vítima sempre tem essa fala de eu não queria, mas fazer o quê? Eu preciso, não tem jeito, não tem outra saída. E tem uma saída. É claro que se a gente construiu toda uma estrutura para fugir da nossa dor, e a gente hoje até tem um sentimento de ser vítima de algumas coisas, ou às vezes a gente está fazendo a caça às bruxas, às pessoas que se mostram como vítimas, isso significa que você também tem, então, uma dor. Então, quando a gente tem uma dor, nós precisamos ter a coragem de validarmos a nossa dor. E nesta hora, muitas vezes a gente precisa da ajuda, sim, de um profissional. A gente precisa de psicoterapia. Ou a gente precisa de algum trabalho terapêutico sério que nos ajude a mergulhar nas nossas dores, porque quando a gente fez a decisão de não olhar para aquilo que nos era difícil, aquilo que nos era frágil, é porque a gente justamente tinha medo de mergulhar naquela dor e se afogar. Porque era tanta dor que eu tinha medo de ir e não conseguir voltar. E aí que está justamente o engano. Se eu não mergulho, se eu não encaro de frente tudo aquilo que eu temo, tudo aquilo que me faz sofrer, eu continuo refém daquilo. Eu continuo, como eu dei o exemplo do stand-by, gastando energia com aquilo. E aí é onde a gente fala, nossa, estou tão cansada, não consigo. Por quê? Porque está gastando energia. Então a gente precisa muitas vezes recorrer a uma ajuda, reconhecer que eu tenho uma dor. Eu tô aqui parando pensando porque acho que eu vou contar um pouco de mim. Há muitos anos, 25 anos atrás, está fazendo este ano, eu fazia a faculdade, aliás, antes, Nossa, mais de 30 anos atrás. Eu fazia a faculdade de administração de empresas, Eu estava trabalhando na Embraer e fazendo a faculdade de administração de empresas e eu não estava feliz. E aí eu peço demissão, vou fazer psicologia, que era o meu grande desejo. Ali foi um ato de coragem muito grande. Mas eu estava num estado de fragilidade, de vulnerabilidade imensas, de uma desestrutura, de uma baixa autoestima imensa. E eu lembro que quando então eu fui buscar psicologia, que era um sonho antigo, mas que eu tinha medo de não conseguir viver da psicologia, por isso que eu adiei tanto esse sonho e fui para o prático e objetivo, onde eu teria emprego. E aí foi justamente por isso que eu falo, quando o sofrimento bate na nossa porta, a gente precisa olhar para ele porque ele tem uma mensagem.
né? E aquela tristeza imensa, aquele vazio imenso que eu sentia, na verdade, era um pedido de que muda a sua vida, senão você não vai dar conta. E aí eu fiz essa mudança, então, agora sim, há 25 anos atrás, que eu já estou, aliás, fazendo 25 anos de formada este ano. E quando eu lembro daquela Fernanda, era uma Fernanda que estava muito desestruturada, muito com a vulnerabilidade à flor da pele. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque na nossa sociedade a gente tem uma tendência a julgar os nossos processos de vulnerabilidade como fraqueza. Então, quem encara a própria vulnerabilidade está over, está fora. Nossa, é fraco. E eu tinha exatamente esse olhar. E eu comecei, né, buscando uma saída para isso nos meus processos de psicoterapia. Então, no segundo ano de faculdade, eu comecei fazendo, né, terapia. E graças a Deus. E eu fui me fortalecendo, fui me conhecendo, fui encarando algumas dores. Mas depois eu percebi, né, que durante uns 10 anos do meu processo de psicoterapia, eu tinha endurecido em relação às minhas vulnerabilidades. Que tudo aquilo que me era frágil, eu fui para o extremo oposto. Então eu saí de uma vulnerabilidade, que eu me afogava nela, e eu fui para um extremo da invulnerabilidade, que eu estava numa casca de proteção imensa, porque eu não queria nunca mais experimentar aquela dor. E agora, passado tanto tempo, eu percebo que eu já me sinto olhando muitas vezes para esse caminho de vulnerabilidade, porque eu tenho ainda muitas vulnerabilidades. Olhei para aquele caminho da invulnerabilidade, que a Fernanda dá conta de tudo, e hoje eu busco esse caminho do equilíbrio. Não quer dizer que eu estou no equilíbrio, no caminho do meio. Às vezes eu vou um pouquinho mais para lá, às vezes eu vou um pouquinho mais para cá, mas eu sempre estou fazendo esse exercício. Como eu disse, equilibrar-se é, né, andar ora lá, ora aqui e achar o melhor caminho naquela situação que você está vivendo no momento presente. E então encarar as nossas dores, encarar a nossa fragilidade, às vezes, ó, o que eu fiz, né? Eu fui para o extremo oposto. E hoje, sim, eu tenho sentido que eu busco mais acolher as minhas vulnerabilidades. Não tenho mais tanto medo de me afogar. E aí eu busco ajuda quando eu sinto que eu preciso mergulhar em um processo que é muito mais difícil. A gente precisa buscar ajuda. A gente precisa realmente o apoio para que a gente possa se sentir seguro e debruçar naquela dor, examinar aquela dor. Aí sim a gente caminha para este processo de transformação, de autoconhecimento e essa liberdade interior que a gente tanto busca. Então, quando a gente está, voltando para o assunto da vítima, quando a gente está, né, que eu fui contar que eu me senti muito vítima, e o quanto que o meu processo de cuidar das minhas dores, ele não se encerrou ao longo de todos esses anos de psicoterapia. Ele continua ainda hoje. Eu preciso cuidar das minhas dores todos os dias. Eu preciso me relembrar da minha força e acolher a minha história. Assim eu me liberto da minha vítima. E eu não entro daí no processo da vitimização, que é ter a vítima como ação de vida. Ter para mim é que ela fala, não consigo nada, não dou conta de nada. Não, eu dou conta. É que às vezes a gente precisa olhar qual é a dor que está ali, qual é o medo que está ali, qual é a crença que eu construí em função das dores que eu fui enfrentando. Então, todos nós temos sofrimentos na nossa vida. O grande diferencial é o que eu faço com aquilo que me é doído. O que eu faço com aquilo que eu reconheço como dor, como sofrimento na minha vida. Isso vai me definir. E é por isso que a gente vê, né, muitas vezes, pessoas que têm acontecimentos trágicos mesmo, de acidentes, que morre a família, a pessoa fica viva e ela desenvolve uma vida. E é atestado que ela foi vitimizada por algum acontecimento muito drástico, mas ela vive. E às vezes algumas pessoas têm essa mesma situação, perderam pai, mãe e não vivem, ficam estacionadas naquela dor. Por quê? Porque talvez ou não tiveram essa oportunidade, por isso que é isso que eu quero com esse vídeo. Se você não foi, é uma dessas que não teve oportunidade e que se fragilizou ao extremo e se afogou na própria dor, você tem como sair dessa dor. Existe sim um outro caminho, mas não é um caminho que é fácil, isso eu preciso dizer. Como eu digo para todo mundo que me procura, falei, olha, tem jeito, mas não vai ser fácil, não vai ser pilim-pim-pim, não vai ser mágico, mas se você topa esse desafio, tem jeito. Então, se você tem uma dor muito grande, a única forma de você se libertar dela é olhando para ela, é se familiarizando com ela,
é conversando com ela, é dando voz a ela. Então, assim, não vamos, não vamos julgar a vítima, mas também se você reconhece as suas dores, também não paralise nisso. A gente precisa ir fluindo, porque sofremos. Todos nós sofremos. Agora, existe um caminho de transformação. Então, o que eu queria deixar claro aqui é: sofrimento é certo, mas a transformação através do sofrimento também é certa. Então, eu preciso achar as ferramentas, achar as pessoas que podem me ajudar a atravessar, né, as minhas noites escuras, porque todos nós temos noites escuras, né? E é assim que a gente passa nesse processo de evolução, de aprendizagem. Então, eu queria deixar essa mensagem, acho que ficou até bem grande. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí. Se você acha que esse vídeo pode fazer bem para alguém, compartilha. E se você quiser deixar algum comentário, eu vou ler com muito carinho esses comentários que você deixar abaixo aí no vídeo. Até mais, tenham todos uma boa semana. Tchau!